Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou Felipe Chagas e hoje a gente vai falar de um tema extremamente importante, não só, na carreira, como no mundo do desenvolvimento, mas de uma maneira geral na sociedade, que é sobre a participação de pessoas trans. E aqui a gente vai fazer um recorte falando especificamente da TI. Tô aqui com meus colegas de bancada, Fernandinha e Lucas. Como é que vocês estão? É isso aí. É um tema muito, muito importante que a gente tinha que falar mais, né? Então, boa tarde. Nossa, gente, eu tô com uma dificuldade hoje, sabe? Assim, mas tá tudo certo. Oi pra todo mundo e bora entrar no episódio. Opa! E Chagas. Importante demais a gente dar visibilidade, representatividade. Então, o tema de hoje vai ser de muito valor. Nós estamos aqui com dois convidados especiais. Liana, se apresenta aí para os nossos ouvintes. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que vocês estiverem ouvindo este podcast. Me chamo Liana, eu sou uma mulher branca, transgênero, eu moro no Rio Grande do Sul. Eu atualmente sou coordenadora de ensino na Reprograma, que é uma organização social que dá aula de programação para mulheres cis, mulheres trans, tem prioridade para mulheres trans e mulheres negras, e em situação de vulnerabilidade social para a maioria dos nossos cursos. E aí tem sido uma coisa maravilhosa ser coordenadora de ensino nesse projeto, onde eu já fui professora, já fui monitora voluntária, já fui aluna também. Para além disso, eu gosto bastante de literatura, teatro, dança, pedalar na cidade, ver um sol que está faltando em Porto Alegre e coisas mais aí a gente pode ir conversando durante a nossa conversa aqui hoje. Estamos aqui também com a Gabra. E aí, Gabra, se apresenta para o pessoal também. E aí, gente, mais uma vez aqui, mais um prazer, né? Estar nesse podcast aqui, muito famoso, muito conhecido no Brasil e no mundo. Quem dera. Nossos milhares de ouvintes espalhados pelo globo. Falando aqui para esses 60 milhões de ouvintes desse podcast maravilhoso. Bom, para quem não me conhece... Só quando você participa, que tem isso. Que isso. Bom, para quem não me conhece aí, não ouviu os outros centenas de podcasts aqui que eu tenho o prazer de fazer uma tadinha, né? Um taco. Meu nome é Gabra, todo mundo aqui da DTI me conhece de Gabra, sou designer de UX e artista fora do CLT, né? Sou uma pessoa preta trans não binária. Hoje aqui eu tô para conversar com vocês e tentar, enfim, responder as maravilhosas perguntas e ter um bate-papo gostoso. Acho que já me apresentei tanto em podcast que eu já não sei mais qual apresentação utilizar. Mas eu diria que uma coisa que eu gosto famosa, muito... adoro. É outro nível. Não, que é isso. Uma coisa que eu gosto muito de dançar. Acho que é uma boa, eu não falei dessa. Eu gosto muito de dançar e mentir meu signo para as pessoas quando ela pergunta. Virou um esporte agora isso aí. Mentir seu signo? Sim. Gabriel, eu também adoro dançar. Eu também não falei isso. Acho que eu nunca falei isso aqui. Achei que você ia falar que você também adora mentir o signo. Falei. Não, esse mentir o signo não. Mas dançar é um negócio que eu adoro. Eu nunca falei isso aqui. Eu também sou artista. Não, agora um parênteses importante, eu não sei se você sabe, mas a Fernandinha, ela dançou no casamento dela e o vídeo dela é um hit no YouTube. É verdade, gente. São quantos milhares de views, Fernandinha? Tem mais de 2 milhões de visualizações no vídeo. Tô falando. Famosa no YouTube. Atenta ser TikTok. Tenta ser YouTube. Não consegue nada, mas tá tudo certo. Vai ser ótimo. Fica aí nos ouvintes o desafio de achar o vídeo da Fernandinha dançando. A melhor dança da noiva de todos os tempos. Quem achar, assim. Comenta lá coloca nos comentários. Vim pelo entrevista. Exatamente. Isso. Mas indo pro nosso tema, eu vou começar com uma pergunta. Eu vou remeter quando a gente fez um episódio sobre a participação das mulheres na TI, eu não lembro se foi exatamente esse título, e uma amiga minha veio conversar sobre... eu achei o episódio muito legal e tal, mas é muito paia, né? Só chama mulher pra quando tem um episódio falando sobre a participação das mulheres, por que vocês não chamam as mulheres, né, de uma maneira geral, pra falar de tecnologia e etc. E aí, né, voltando aqui pro tema de hoje, vocês acham que faz sentido, qualquer coisa a gente já encerra a gravação aqui agora, né? Um episódio pra falar especificamente de pessoas trans na TI? Qual que é a importância, né, de uma ação dessa? Ou, enfim, isso na verdade não é tão inclusivo assim. Qual que é a visão de vocês em relação a essa abordagem especificamente? Vou deixar a Liana aí primeiro. Convidado sempre primeiro, viu, Liana?
Eu acho importante. Eu acho importante que se debata, que se converse sobre isso, porque é uma questão que é foda, né? Então, se vocês pararem para ver, por que se debate mulher na TI? Por que será? Quantas pessoas na TI são mulheres? Quantas pessoas são homens? Por quê? Por que se debate racismo na TI? Por que tem que se debater transfobia na TI? Daí eu tava ontem, acho que eu estava vendo um vídeo de alguém falando é porque o pessoal fica reclamando, querendo fazer o dia do orgulho hétero. O dia do... Não precisa de dia do orgulho hétero, porque todo dia, na vida que a gente constrói, é dia do orgulho hétero. Tipo, é orgulho pro homem que pega várias mulheres, é orgulho pra mulher que fica com um cara. Agora, tipo, a pessoa que é homossexual, ou que é bissexual, ou que é pansexual, isso choca, isso é pecado, isso é errado. E é dentro de uma sociedade que vê essas coisas dessa forma, né? E aí eu acho que a população trans, dentre as populações, é uma das mais estigmatizadas. Então, e esse preconceito, essa discriminação, né? Eu acho que discriminação talvez seja uma palavra melhor até do que preconceito, porque em muitos casos vem desde a infância. Quem se assume quando é criança acaba... Tem muitos casos de expulsão de casa, de situação de vulnerabilidade social, de exclusão de vários espaços de mercado de trabalho e de escola e de posto de saúde e de abrigo. E então são várias situações que vão colocando essas pessoas à margem. E aí eu acho que precisa ser falado porque mesmo a TI também ela pode ser um espaço que tu pode segregar. Então, tu pode só buscar as pessoas da tua bolha ali, fazer uma... Porque as pessoas se juntam em bolhas, né? E aí, criar o seu nicho e não envolver mais pessoas e achar que está tudo bem, e aí a sociedade não vai para frente. Moral da história. Eu acho que eu podia me alongar mais, mas eu vou deixar a Gabra falar um pouquinho também sobre esse assunto. Bom, acho que ele já apontou muito bem ali. E ela fez o que a gente sempre acha bom, né? Que é parte do grande para o pequeno, né? No cenário de tecnologia. Mas eu acho que seria a mesma coisa que repetir o discurso lá quando a gente está falando sobre afrofuturismo e sobre pessoas pretas na TI. É a mesma coisa. Que é uma plataforma de tecnologia que ela já é segregatória, né? Ela já tem uma espécie, ela já tem um rosto, ela já tem uma personalidade. Então, se a gente for fazer alegorias aqui, quando a gente está pensando num cientista, né? Que tipo de pessoa é essa pessoa? Que imaginário que vem, né? E eu acho que trazer essa ideia, bater a tecla do afrofuturismo para mim é muito importante nesse sentido, é de que pensar futuros, né, imaginar futuros para além desse status de normalidade é muito importante. E o que discute o futuro senão a tecnologia, né? O que prevê o futuro, o que imagina, o que possibilita o futuro. Então, inserir pessoas das suas mais diversas identidades é um ponto-chave para a gente mudar isso. Então, quando a gente está discutindo um mundo acessível a pessoas trans, a gente tem que ter pessoas trans produzindo esse mundo, a gente tem que ter pessoas trans construindo esse mundo. Então, e eu acho que não é, respondendo oficialmente a pergunta, eu não acho que é um momento só de falar disso agora, sabe? Porque parece que vai chegando junho, julho, né? A logo das empresas vai mudando ali, vai estar acontecendo isso aqui, meus aplicativos ali vão tornando uma bandeirinha, mas e o resto do ano, sabe? Então eu acho que não é só sobre dar visibilidade, mas é dar possibilidade, sabe? E possibilidade a gente faz o quê? Com vaga, com projeto, com inserção, sabe? Não adianta só vir aqui e falar, na minha opinião. Eu acho que é vir e fazer. Isso não é parte da gente que está aqui convidado, mas sim da gestão, né? As pessoas não só aqui da DTI. Então é um tema para mim que é legal da gente ter esse espaço agora para discutir, mas a discussão não pode terminar quando o dia 29 e 30 chega, sabe? Ela tem que continuar. Então é mais que importante, é vital, sabe?
queria dar a minha opinião também nesse tema. Eu gosto muito de falar do tema de mulheres na TI, né? E eu, inclusive, dou um Ignition aqui na DTI sobre esse tema, que acontece todos os meses. E eu fico falando, às vezes, né? Eu falo lá que o meu sonho é um dia não precisar dar esse Ignition mais. Que nesse momento vai ser o momento, né? Se eu falar assim, não, gente, agora eu não preciso mais dar esse Ignition. Porque quer dizer que as mulheres estão tão integradas ali na tecnologia e a gente conseguiu realmente encontrar esse estado, né, da equidade, da inclusão, que a gente não precisa mais falar desse tema. Mas eu acho que não é o caso. Eu acho que a gente precisa falar desse tema, não só de mulheres na tecnologia, mas de trans na tecnologia, mas de pessoas pretas na tecnologia e de todas, né, as minorias, porque, afinal, a tecnologia, e não só o mercado de tecnologia, mas no foco aqui do mercado de tecnologia, ela é dominada por homens cis, né, héteros, brancos. Então, eu acho que a gente tem, né, que dar como uma visibilidade, né, apesar de você ter falado, Gabra, de que não só visibilidade, né, mas possibilidades também de continuar. Então, eu acho que a gente tem que falar desse tema, mas como, né, o Chagas falou, não é só nesse momento também, né? Por que não incluir mais pessoas nos outros episódios, falando sobre desenvolvimento, sobre outras coisas, né? E uma coisa muito legal, Gabi, que você falou foi, né, sobre incluir as pessoas na tecnologia, porque o futuro está na tecnologia, né? Então, incluindo pessoas trans, trazendo diversidade para a tecnologia, talvez a gente consiga uma representatividade melhor no futuro, né? De uma diversidade, enfim, uma criatividade, uma inovação melhor no futuro. Eu achei isso muito interessante. E aí eu queria... não só pensando de futuro, né? Desculpa te interromper, Fernandinha. Pode falar. Pensando... Aqui, vamos trazer para o nosso contexto. Pensando em emprego, né? A gente está num país que não tem emprego para as pessoas. Mas a tecnologia é uma possibilidade. Sim, exatamente. Então, se a gente abre essas portas para que todos possam, né, usufruir e seguir essa carreira, caso seja desejo dessas pessoas, a gente também está falando de dar emprego para as pessoas, né? Eu ia comentar justamente isso, que a gente sempre fala do mercado de tecnologia como um mercado aquecido, né, e que tem muitas oportunidades, né, mas oportunidades para quem, né? Será que a gente está dando oportunidades para todo mundo? Sim. Aquecido para uns. Eu concordo muito com as coisas que vocês falaram, e as coisas que a Gabra foi falando foi me abrindo várias abas assim na minha cabeça. Por exemplo, isso não é só dar visibilidade, e também sobre emprego, não é só dar emprego. Tu tem que dar um apoio para essa pessoa. Então, sei lá, tu contrata... Eu não vou citar empresas e nomes de pessoas, mas eu vou citar casos que eu já ouvi. Sei lá, contratou a Dev Júnior, pessoa trans. Aí, tipo, não deu nenhum apoio, ficou cobrando a pessoa, e aí pegou e mandou a pessoa embora rápido, e tipo, e foda-se, assim, meio que, não tá no nível que eu queria. Ou então, quando tu vai fazer uma feira de contratação, uma busca por contratação, e aí tu tem, sei lá, uma maioria de pessoas que são na feira, na busca, que são pessoas negras, que são pessoas trans, e as pessoas que vão conseguir o trabalho são as pessoas cis brancas, sabe? E quando tu tá no trabalho, então, tem alguns lugares, uma vez eu ouvi uma mana trans falando sobre o seu trabalho, e como ela estava mais contente no home office, porque daí ela falou um pouco sobre o trabalho no presencial, que ela tinha questões para ir no banheiro no próprio trabalho, que ela não tinha amigos no trabalho, porque as pessoas estão numa cultura completamente diferente da dela, que não agrega para a realidade de pessoas trans, né? A gente vive num país como esse. Então, tipo, não basta... olha, daí chega junho, olha só, nossa empresa é o máximo, a gente tem uma funcionária trans. E essa funcionária, tipo, tem que agradecer por estar ganhando um salário numa empresa que ela está trabalhando, se matando para trabalhar e ajudar a empresa, e ela não está sendo nem respeitada lá dentro, sabe? Então, como é que a gente, tipo, não só contrata, mas cria um ambiente para essas pessoas, coloca essas pessoas em espaços de liderança, tá ligado? Porque nada vai mudar, porque... Por exemplo, tecnologia. Eu tomo hormônios que são feitos para mulheres cis. Quando eu comecei a minha hormonização, eu comecei tomando anticoncepcional. Quem é que vai chegar e vai dizer assim, vou fazer um hormônio para mulheres trans? Vou fazer um hormônio para homens trans?
Tipo, vamos pensar uma tecnologia para esse grupo de pessoas. É a mesma coisa com a questão do... tipo, tu tem uma mulher trans lá, mas ela não está trabalhando para um público relacionado trans também, sabe? Assim como, tipo, tu tem pessoas negras na empresa que acabam trabalhando para uma tecnologia que não vai ser de acesso de pessoas negras, sabe? E aí tu tem várias questões que poderiam ser levantadas, assim, não só com relação a hormônios, mas inteligência artificial, daí vai lá e diz que a maioria das pessoas negras que são propensas a serem bandidos. Então, tipo, a inteligência artificial criada pela tecnologia ajuda um viés de segregação racial. A mesma coisa, tipo, a inteligência artificial vai dizer o que é uma mulher e o que é um homem. E aí, tu pega e, daí vai fazer um padrão do meu rosto, vai fazer um padrão do rosto da Gabra, vai fazer um padrão do rosto de vocês, vai dizer assim, essa daqui é uma mulher, essa daqui é um homem. E além da segregação de gênero, também tem uma segregação racial no meio dessa segregação, quando fizeram essa questão. Por quê? Porque a maioria das pessoas fizeram pesquisa com pessoas brancas. Sim. A gente até fala isso, Liana, num episódio aqui, do Entre Chaves, que chamou algoritmos racistas, que é exatamente isso que você está falando, né? O quanto que os algoritmos, às vezes, são feitos também por pessoas que não representam, né, a maioria e tudo mais, e que, não representam o todo, né? E que aí acaba que esses algoritmos ficam cheios de vieses, né? E não conseguem realmente representar a parcela algumas pessoas, né? Ou que isso nem é pensado, né, nem levado em consideração pelos desenvolvedores na hora do desenvolvimento, que é o mais importante também. Exatamente. Uma outra coisa, Liana, que você falou, né, sobre as empresas que investem muito em diversidade, né? Eu acho que hoje a gente está num momento que as empresas elas começaram a abrir os olhos para a diversidade. Beleza, não, agora eu tô fazendo ação pra diversidade, igual você falou, pra contratar e tal. Que ela abre o olho muitas vezes meio pink money, né? Ela abriu o olho porque o mercado agora tá pedindo pra fazer isso. Não, exatamente. Às vezes é um negócio super marketing. Exatamente. Mas esquecem do momento de equidade, de inclusão que eles deveriam fazer, né, dentro da empresa. A gente eu e Gabra participamos de um episódio dos agilistas sobre diversidade, equidade e inclusão, que também foi super legal. Né, que fala um pouco disso também. Então, já fiz 2 jabás, né, na mesma fala, uma loucura. Eu quero aproveitar para poder comentar que a gente sempre fica nessa discussão, né, a gente no sentido de essa discussão chega nesse lugar, né, de que, beleza, vamos falar sobre essa inclusão aí. E aí, uma coisa que eu acho sensacional é quando a gente fala, beleza, o que significa essa inclusão para a pessoa que está fazendo? Por que ter essa inclusão? Não no sentido de financeiro, porque no final do dia é isso que a gente vai discutir, isso que a gente vai pautar. E esse próprio exemplo desses algoritmos de reconhecimento é que, no final do dia, ele não está cumprindo o potencial dele. Essa ferramenta ela não está sendo utilizada para o máximo dela. Se a gente pensar, poxa, uma ferramenta de reconhecimento facial que eu quero usar com o fim de desbloquear meu telefone, mas ela está tendo esse viés ali de não entender aquilo, ela não está funcionando de verdade. E o que acontece é que se a gente continua nessas mesmas manicações e engrenagens que a gente está, a gente só repete o status quo de uma sociedade que ela vai estar retrógrada, sabe? Ela está olhando um grupo de pessoas desse tamanho. Para quem não viu, eu abaixei meus dedinhos e comprimi aqui, galera, porque vocês não estão me vendo aí no áudio. Mas é um pouco disso. E aí eu falo, gente, diversidade, ela soma, porque pensar diferente é pensar melhor, sabe? E como é que você pensa diferente? Com cultura diferente, com identidade diferente. E é um negócio, gente, a ideia de a gente falar de igualdade, ela já está ficando velha, porque igualdade não é a realidade. Equidade é a realidade. E aí o suporte, por exemplo, que a Eliana falou da questão de pessoas trans, é a mesma discussão para pessoas PCDs. Porque você vai colocar uma pessoa PCD no seu time, você tem que entender que ela vai ter uma necessidade diferente, ela vai ter problemas diferentes, ela vai ter possibilidades diferentes. E se o seu time, se a gestão não está preparada para receber, o que você fez é encher cota. Você colocou uma pessoa lá, você falou, beleza, vesti a minha bandeira aqui da diversidade, seja ela qual for. E essa pessoa? E a possibilidade dessa pessoa? Sabe? Porque esse é o problema. A gente vai virando número. Eu tenho 15% de pessoas pretas na minha empresa. Beleza, e essas pessoas são quem?
Essas pessoas estão na sua empresa são o quê, sabe? Então, e é frustrante, sabe? É frustrante isso. Porque É tratar como se fosse assim, né? Com desigualdade, Um indicador, do né? tamanho da desigualdade que essa pessoa sofre, né? Como se fosse assim, né? E uma coisa que você falou, Gabi, que eu queria entrar um pouquinho mais, é exatamente nessa parte da gestão, né? Como que, então, a gente prepara essas lideranças, essa gestão, para lidar genuinamente e conseguir fazer a inclusão, né? E promover a equidade genuinamente, assim, dentro das empresas? Então, vou deixar a Liana também completar a sua pergunta, mas eu acho, na minha existência, que é muito pequena, que é uma tarefa muito difícil, porque nós estamos falando de pessoas dentro de estruturas. E por que eu gosto de pontuar pessoas e estruturas? Porque você pode ser uma excelente pessoa, um excelente profissional, um excelente chefe, sabe? Mas se você está numa estrutura que ela não vai te possibilitar isso, não adianta. Então, para mim, são dois problemas ali, né? Duas possibilidades, vamos colocar assim. Uma estrutura legal que está querendo ver diversidade, está querendo ver diversidade no seu mais profundo mesmo, tipo assim, de pessoas pretas, pessoas pardas, pessoas indígenas, pessoas trans, pessoas PCDs. Primeira coisa é que essa pessoa, ela antes de fazer parte desse plano de identidade ali, né, ela ainda é uma pessoa, um indivíduo. Então ela vai ter necessidades que pertencem só a ela. Isso é o que eu chamo de primeira camada, ali na minha opinião. A segunda vai ser a camada que é da vou colocar a comunidade ou da questão. Uma pessoa PCD, eu acho que é um pouco mais fácil. Vamos dar esse exemplo, que eu passei por um time que teve essa questão, inclusive. Era uma pessoa que tinha um imperativo de visão, ela não conseguia enxergar muito bem. Beleza, a gestão tem que primeiro entender o que significa aquilo para aquela pessoa. Porque você não pode dizer, então as pessoas seguem. Não, tem uma questão de visão ali. Então, para mim, por isso que eu falei que é uma questão difícil de estrutura. Porque você vai ter que ter o trabalho de entender o que significa aquilo para aquele indivíduo que você está contratando ou o grupo de indivíduos que você está contratando, né? Dentro daquele time. Beleza, entendeu? Como que eu posso possibilitar que seja confortável, sabe? Porque para a gente trabalhar bem, a gente tem que estar confortável. A gente tem que estar confortável. E para estar confortável, eu tenho que estar num ambiente que me recebe, que me abraça, que me entende. E eu sei que falando de trabalho, a gente está falando de um mundo, sei lá, se eu tivesse esse papo com os meus pais, eu não, você vai sentar lá e ficar calado e trabalhar. Você aguenta, você tem que aguentar, e pega lá seu bom plano de saúde e volta para casa. Só que a gente está caminhando para um mundo onde a gente entende que a minha pessoa fora do trabalho e a pessoa do trabalho é a mesma pessoa, né? Então deixa eu deixar isso confortável, deixa eu criar. A gente teve essa discussão sobre isso, LGBT lá atrás, sabe, ano passado, sobre beleza, eu quero ser eu no meu trabalho, velho, eu quero ser eu quero que a minha identidade ela seja respeitada no meu trabalho. Então, eu divaguei muito ali, me desculpa, mas para mim, para a gente ter uma boa gestão, a gente tem que ter uma gestão humana mesmo, assim, de eu entender o que cada peculiaridade, o que cada identidade representa, a necessidade dessa inclusão ali e principalmente saber que a gente não está fazendo favor. Isso não é um favor. Eu não estou te concedendo um favor aqui no meu time. Não, eu estou te trazendo porque eu quero você, eu quero somar, sabe? E para mim é o ponto de partida ali, é ter esse momento de entender e praticar, né? Mas me conta, Liana, o que você acha? Eu concordo com a Gabra, 100%. E eu acho que, tipo, entra em outros pontos também. Por exemplo, acho que a Fê falou... é porque tu tem 15% de pessoas negras na tua equipe. Tá, onde é que estão esses 15%? Um supermercado, ele tem uma porcentagem de pessoas negras trabalhando. Quase todas são caixa. Quem são os gerentes? Tipo, eu acho que aí também vai uma outra coisa, que entra um viés de classe dentro. Então, sei lá, uma coisa é tu trabalhar sem direitos trabalhistas, outra coisa é tu ser CLT. Se tu é CLT, tu já tem uma segurança maior, independente de várias questões, assim, porque... E eu acho que isso torna um ambiente de não necessariamente ter CLT. Eu acho que na TI até tu tem uma liberdade de poder fazer de outras formas. Mas tu ter seguranças são boas, são positivas. E tu, eu acho que entra num lugar de empatia, sabe? Eu acho que entra
num lugar de empatia, no sentido de tu pode simplesmente dizer assim, eu não entendo tu querer usar um banheiro X. E simplesmente dizer isso, eu não entendo. Eu acho mimimi, por exemplo, a palavra da hora, mimimi, é tudo mimimi. Mimimi, até que acontece quando acontece alguma coisa, qualquer coisa, pequenininha, sei lá, com uma pessoa padrão, aí não é mimimi, sei lá, aí é um problema. O time dela perdeu. O Flamengo perdeu. Aí a pessoa já é o fim do mundo, né? E aí todas as outras coisas que, né? Se você coloca numa balança, tem um nível de importância e impacto na vida das pessoas. Ah, não, isso aí é Porque mimimi. não tá tocando no calo dela. E eu acho que, tipo, a gente tem um grupo de pessoas que foi habituada a olhar muito pro próprio umbigo. E isso vai da sociedade, né? Do capitalismo, das coisas. Mas eu acho que no momento que a Gabra trouxe, eu acho que tu pega, tu te coloca no lugar de um grupo de pessoas, então vamos imaginar longe, não é só uma pessoa trans, é um grupo de pessoas trans da empresa. E aí tu pensa, poxa, como é que a gente... e eu acho que também algumas coisas são visíveis, outras coisas as pessoas vão trazer. Então, coisas que incomodam, as pessoas vão trazer. O caso da Netflix, teve um protesto de pessoas trans na porta da Netflix, porque colocaram um especial transfóbico. A Netflix pegou e se manteve com um especial transfóbico. E aí, tipo... E tem várias outras questões a partir desse especial, coisas... e daí a mídia vai para vários lugares. Mas a questão não é nem tirar ou não tirar, ou dar ou não dar o acesso. Acaba virando isso, mas a questão é se sentir ouvida, se sentir que tu pode trazer algo, que tu não vai estar lá, tipo, caixa de supermercado, que as pessoas não estão nem aí se tu tá lá ou se não tá lá, te manda embora, tu não é importante, tua visão não é importante, tu não tem ninguém, não tem nenhuma outra pessoa trans em cargos de liderança, não vai ter, tu sabe que não vai ter, sabe? Tipo, tu já entra pensando que, sei lá, tu é a cota do negócio. Eu acho que aí tu começa aí entra num negócio psicológico também da pessoa, que é, por um lado, tu tá feliz que tu conseguiu um trabalho. Por outro lado, se tu não se sente ouvida, se tu não se sente participando, tu fica pensando, não, me botaram aqui porque eu sou a cota, a pessoa trans do rolê, não porque eu tenho uma qualidade técnica para isso, sabe? E aí começa várias dessas coisas, e aí, tipo, acaba sendo das primeiras pessoas que são mandadas embora, geralmente são as pessoas que são essas vagas de diversidade, assim, né? Digamos assim, a vaga de diversidade em junho é mandada embora em agosto. E aí não funciona. E aí, fazendo uma pergunta agora pra você, Liana, até movendo um pouco nossa conversa. Como que você vê a importância, Liana, de programas como o Reprograma para esse tipo de ação afirmativa na inserção de minorias dentro do mercado de trabalho, dentro do mercado de trabalho brasileiro especificamente? Eu acho demais. Eu gosto, eu acho que é muito válido. Tem também o Educa Transforma, que é exclusivo para pessoas trans. Aí tu vai ter uma série de cursos nichados. Eu acho que a Reprograma, por exemplo, tu tem alunas que são mulheres, tem professoras que são mulheres, as monitoras são mulheres, a equipe inteira é formada por mulheres. E isso é uma decisão de equipe, de que vai ser assim. No início, não tínhamos tantas professoras mulheres, teve professores homens. E depois teve só professoras mulheres, e agora a gente tem, eu acredito que já tem uma maioria de professoras negras. E temos professoras trans. E isso, eu acho que tu vai fazendo coisas que eu me senti quando eu fui professora, e eu vou vendo agora como coordenadora, que as pessoas entram e pensam, nossa, primeira vez que eu tive uma professora trans na história da minha vida. Finalmente, né? Finalmente tô tendo representatividade, né? Tô tendo alguém, né, assim, que chegou até ali, eu né? Eu posso ir mais longe que ela, sabe? Essa é a ideia. Tipo, tu tá num espaço que se pretende ser seguro e tu
e busca essa segurança, né, para as mulheres se sentirem à vontade de se colocar lá, de aprender lá, de não se sentirem... Eu acho que isso é uma questão que várias mulheres, a gente acaba vendo a síndrome da impostora, a síndrome essa questão de não ter segurança, porque tem uma sociedade toda dizendo que tu não vai conseguir, porque matemática é coisa de menino, e aí que esse tipo de coisa não é para ti, e aí tu tem um espaço que tu vai ter várias mulheres que já conseguiram, que já estão no mercado de trabalho, que estão te apoiando, e que nenhuma dúvida é idiota, né? Nenhuma dúvida é ruim, sabe? Quando tu está aprendendo. Eu acho que o mercado de ensino, por exemplo, parando para ver, estou me alongando também, o mercado de ensino, se tu parar para ver, ele acaba sendo muito excludente, porque tu vai lá, tem a forma como o ensino é colocado na nossa sociedade, ela é muito excludente. Tu vai lá, tem uma professora, um professor, dá a matéria, vai embora, foda-se se tu passou ou não, se a minha matéria for difícil, tu não passar, melhor ainda, sabe? Porque mostra que e essa não é, a gente não dá nota para as alunas, não tem aluna que tirou 10 e aluna que tirou 0, porque todas as alunas estão com o mesmo objetivo, de crescer juntas e aprender juntas, e não interessa se tu sabe mais do que eu, sabe? Se tu sabe mais do que eu, tu vem aqui e me ajuda, por favor, sabe? Eu acho que não só por ser uma proposta nichada, mas também por ter uma perspectiva diferente sobre formas de ensino também, sabe? E é isso. Muito legal. E assim, a gente tem muitos ouvintes que estão se interessando, né, para entrar no mercado de TI, não necessariamente só com desenvolvimento, né? O mercado de TI tem outras funções, outros papéis, e às vezes tem muita dúvida de como entrar. E aí, quando a gente fala de um público específico aqui, falando das pessoas trans, aí é uma pergunta tanto para a Eliana como para o Gabra. Qual que é o conselho que vocês têm para essa galera que quer se inserir nesse mercado? Assim, algo que vocês, quando se inseriram nesse mercado, vocês gostariam de ter escutado, por exemplo. Eu vou deixar essa para a Gabra começar, depois vocês cortam e meditam. Vocês podem meditar. Não, acho que essa pergunta para mim é um pouco difícil, porque as minhas perspectivas de entrar no mercado de tecnologia, elas variaram muito quando eu entrei. Então, obviamente, cada caso é um caso, né? E eu gosto de falar que cada caso é um caso, porque eu gosto de deixar que pessoas sejam pessoas, né? Eu gosto de bater até que isso não é número ali, porque tem que trazer essa humanidade pra gente. Mas a primeira coisa que eu vou dizer assim, que é o mais básico, é procurar plataformas de impulsionamento para pessoas trans, né? Obviamente, recortes, como eu falei, são necessários porque pessoas são pessoas, né? Que tipo de pessoa que é você, que acesso que você tem, né? Que lugar que você está, tudo isso vai influenciar na sua possibilidade de iniciar, onde eu estou aqui agora, sabe? E é por isso que eu queria deixar a Eliana falar, porque ela está no lugar que dá aula disso, ela está no lugar que vai discutir isso, e tem pontos disso. Mas, de forma básica, entender quais são as possibilidades que eu tenho de impulsionamento agora, sabe? Tipo assim, minha cidade, minha comunidade, e até para isso a gente entra numa discussão de acesso, né? Que é difícil de ter curtamente, então eu não vou entrar. Mas entender qual a possibilidade do seu acesso ali, buscar essa comunidade, buscar pessoas trans que estão inseridas nessa comunidade. E aí vai variar de qualquer plataforma que você tiver acesso, sabe? E vou parar aqui, porque eu acho que é um bom ponto de parar. Mas um conselho também que eu daria é que, infelizmente, o mercado de trabalho não está preparado ainda de forma genérica para receber pessoas com diversidades. E aí, quanto mais você, entre aspas, desce a escada, né, para quando você está para identidades que são mais negligenciadas por um Estado e por uma sociedade, mais difícil fica a discussão de acesso e mais clichês se tornam os estereótipos, né? Porque pessoas trans, como pessoas negras, existem suas múltiplas possibilidades, né? Mas eu acho que você, enquanto pessoa trans aí que está ouvindo, enquanto pessoa diversa, né? Acho que é bom colocar desse jeito, é entender as possibilidades do seu acesso, sabe? E entender principalmente que é possível, que você é possível, que essa existência é possível, sabe? Aí vou fechar aqui que ficou bonito esse encerramento.
sua existência é possível. Eu acho que isso é muito, 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 muito importante, acho que, de trazer. Porque é uma questão, assim, que acaba sendo muito puxada. Eu não estou nem falando da pergunta, mas eu peguei da Gabra. E eu acho que, tipo, acho que isso é muito puxado para... É uma questão que é constantemente incomoda para pessoas trans numa sociedade cis, digamos assim. É a ideia a sua existência não ser questionada constantemente. Então, ninguém vai dizer para Fernanda, o que é essa mulher? Me conta, por favor. Sabe? E agora, para mim, é uma pergunta que eu vou receber de 5 em 5 dias e daí alguém vai... Eu vou responder, a pessoa vai dizer assim, mas eu não acho que seja... Sei lá, a pessoa vai, tipo... Eu não concordo com você. Colocar em dúvida, né? Vai trucar a sua fala, né? E daí tu fica... Que bom, que pena que você não concorda. Tá bom. Mas... Guarde a sua opinião na próxima. E aí mas voltando na pergunta, eu acho que para começar, e aí vai para todo mundo, assim, não só para mulheres trans e pessoas trans e vai para pessoas cis, mulheres, inclusive homens, assim, pessoas que estão querendo começar. Uma primeira dica que eu dou para todas gerais são não se preocupa se tu quer entrar na área de programação, por exemplo. As pessoas ficam, o que eu vou aprender? Eu vou aprender back-end, eu vou aprender front-end, eu vou aprender JavaScript, eu vou aprender Python, eu vou aprender não sei o quê. E daí a pessoa fica nessa onda, o que é isso? O que é aquilo? Pega a primeira coisa e vai. E aprende a lógica do negócio. Aprende a lógica de programação. É isso. Não interessa qual é a linguagem. Esse é um ponto. Pega qualquer curso que seja interessante. Se você é uma pessoa que acaba sendo excluída desse mercado de trabalho, eu diria, busca um espaço nichado, eu acho que pode te ajudar também. Porque sim, os espaços grandes, eles podem ser, tipo, machistas, podem ser racistas, são coisas que vão acontecer. Todos os espaços podem acontecer em qualquer instituição, inclusive na Reprograma. Só que na Reprograma, quando acontecer uma situação assim, essa situação vai vir para mim. E aí eu vou me esforçar para que, tipo, esse tipo de situação não aconteça mais, para coibir esse tipo de situação. Então, tipo, eu acho que vai para lugares que vão tratar de uma forma séria a sua questão. Para mim e para outras mulheres maravilhosas que trabalham comigo, enfim, eu acho que tipo, não acredita em promessa milagrosa, é um outro ponto de programação. Eu acho que as pessoas acham que vou ser plena em um ano. Não vai. Não vai. E se tu ficar pensando que tu vai ser plena em um ano, tu vai, sem saber nada hoje, tu vai só se decepcionar. Eu vou sair ganhando 10 mil reais por mês. Não vai. Tipo, tu vai sair ganhando um valor mais digno. Acho que essa é a ideia da tecnologia. Entra na tecnologia, tu vai ganhar um valor mais digno. Para ganhar 10 mil reais, tu vai ter que ficar, sei lá, 3, 4 anos trabalhando e aprendendo, estudando e se matando para entender toda coisa, sabe? Outra dica, software livre, aprende o GitHub, versionamento de código. Tipo, pega umas coisas básicas, então, tipo, lógica de programação, versionamento de código, e aí tu vai entender a base. E tipo, tem coisas que dá para fazer no celular. Eu acho que não tem muita coisa que dá para fazer no celular, mas tem coisas que dá para fazer no celular. E também para pessoas trans, e eu acho que para outras pessoas, procura lugares de acolhimento e apoio. Então, sei lá, tu tem em algumas cidades, não todas, mas tu tem projetos como Transenem, aqui em Porto Alegre. Eu estava junto no primeiro ano do Transenem a fazer. Por quê? Porque muitas mulheres trans são expulsas de casa, muitas mulheres trans e travestis são expulsas de casa. Então, essas pessoas são expulsas de casa, da escola, não terminam o ensino médio, não terminam o ensino fundamental. Daí tu tem programas como o Transenem, como o Prepara-Nem, que são programas para o Enem, e às vezes não são para a universidade, são para
são para Enseja, que daí também vai, mas também para a universidade, e casas de acolhimento, até a Casa NEM, no Rio de Janeiro, tem a Casa 11 em São Paulo, tem tem um monte, assim. O meu projeto final, quando eu fui aluna da Reprograma, eu tentei mapear essas coisas, o design ficou uma porcaria. Mas eu tentei mapear vários programas de acolhimento para pessoas trans. Vários desses programas, a gente, na Reprograma, um exemplo, a Cleo, que alguns de vocês já conheceram aqui, a Cleo, ela faz um trabalho com as comunidades, então ela vai atrás de comunidades para ver, olha, a gente tem aqui, a gente tem essas vagas, a gente queria que tivesse mais mulheres trans aqui, que tivesse mais travestis. E aí ela vai nesses espaços e a gente tenta ver também o que a gente pode fazer. Então, e nesses espaços não vai ser só tecnologia, sabe? Vai ser, tipo, os básicos, assim, da vida. Tipo, precisa de um... se tiver na sua cidade também, é foda, o Brasil é foda, mas é moradia que você precisa, ou sei lá, tu quer fazer uma aula de teatro, como eu sou fã de teatro, tu quer uma aula de costura, uma aula de outras coisas e uma aula de tecnologia. A minha dica da tecnologia é dinheiro no bolso e achar a sua independência financeira antes até disso da inclusão, assim. Então, o mercado não tá bom, mas, tipo, gato, vai atrás porque, tipo, você ter a sua estabilidade num país que não quer que você tenha estabilidade é tipo ouro, em muitos casos, assim. Então, eu fiz essa pergunta, né, pra quem tá se inserindo no mercado. Agora eu vou fazer uma pergunta, assim, é foda essa pergunta porque não é papel de nenhum de vocês aqui ensinar os outros, né? Mas se a gente pudesse falar alguma coisa para as lideranças, porque acaba que as lideranças elas têm muita influência sobre o que está acontecendo, aí falando do ambiente corporativo, né? Esse ambiente capitalista que a gente vive, etc. Acaba que a liderança, querendo ou não, ela tem um grau de liberdade maior do que quem está nas pontas, né? Então, da mesma forma que eu falei, assim, um conselho para quem está entrando ali, né, e faz parte de algum grupo minoritário, um conselho para quem está na liderança, então, como que ele pode fazer para de verdade promover essa integração, né? Que não seja essa integração que a gente comentou de fazer de conta só pelo marketing, só pelo dinheiro, só para cumprir uma cota, um KPI, um número. O que seria tipo de ações que as pessoas podem promover dentro das empresas? Né? Vocês já falaram muito aí nas outras respostas que vocês deram, né? De promover um ambiente confortável, de verdade, etc. Mas se vocês pudessem, né, resumir isso num conselho, o que vocês fariam? A primeira coisa quer ser diverso e fazer bonito e botar na propaganda que contratou pessoas trans, mesmo que contrata, vai lá, já é uma ajuda, sabe? Já botou uma pessoa que está precisando. Já não tô dizendo assim, não, a Liana é contra essas empresas que não fazem ambiente inclusivo. Contrata sim, tem que dar oportunidade. Em segundo lugar, eu dei a oportunidade, mas eu quero manter essa pessoa. Você tem que entender que a maioria da população trans, como a gente falou aqui hoje, tipo, pode ter sido expulsa de casa. A maioria da população, ela tá em situação de vulnerabilidade, sendo a maioria das mulheres trans travestis trabalhando com prostituição, muita expulsão de casa, muita expulsão da escola, ambientes institucionais. Então, tu tem várias coisas que o Estado segrega esse grupo de pessoas. Então, a questão da expectativa de vida de pessoas trans. Tipo, eu não vou falar. Vamos ler vocês que estão vendo o podcast, joga no Google expectativa de vida da população trans, para vocês verem, tipo, o nível da coisa. Então, eu acho que, assim, você vai contratar as pessoas, as pessoas trans para a sua equipe, pessoas LGBT, pessoas negras, pessoas PCD, tipo, e você quer, além de contratar, né, que já é um ponto que eu já tô dando joinha. Então, tipo, contratou mais pessoas em vulnerabilidade social, econômica, etc.
Aí, você, além disso, você quer ser mais incrível ainda, você quer criar um ambiente de desenvolvimento para essa pessoa. Então, se você quer chamar pessoas trans, e você tem que entender que muitas delas não tiveram oportunidades na vida, a maioria. Você tem que criar um plano específico para essas pessoas, você tem que entender as demandas, você tem que se colocar no lugar delas, como a Gabra falou bastante. Você tem que entender o que é o que é a pessoa, o indivíduo, e o que é a estrutura. E você tem que, criar um plano de desenvolvimento para essa pessoa, que provavelmente ela vai vir como uma pessoa júnior, se ela for entrar em tecnologia, em design, em qualquer coisa, porque é raridade. Para um grupo de pessoas trans chegarem já do vou contratar essa pessoa para ser gerente de projeto, vou contratar essa pessoa para ser sênior. A gente tem algumas pessoas assim, super maravilhosas, mas é muito raro. Então, cria um plano de desenvolvimento para essa pessoa. Entende? É a mesma coisa que o diálogo com a universidade. Daí, a universidade consegue trazer mais pessoas negras, mais pessoas da periferia, mas essas pessoas desistem do curso porque elas não podem comparecer nos horários específicos da empresa. A mesma questão para mulheres que têm bebês pequenos, que, tu tem que se adaptar à realidade da pessoa que entra também, e não só a pessoa tem que se adaptar à realidade da empresa. Você tem que criar um sistema dentro da empresa que essa pessoa, ou que algumas pessoas trans, vão ter ascensão de carreira. De nada adianta tu ter uma pessoa trans que vai estar sempre na mesma posição na base, sabe? A gente quer encargos de liderança também, para formar novas pessoas. Isso não quer dizer que que as pessoas cis não possam crescer também. A gente pode abrir uma cota para pessoas cis. Dentro da empresa, para estarem junto na liderança. Com certeza, com certeza. Não, a gente não está roubando o cargo de uma pessoa cis se você tiver pessoas trans. Não é essa a ideia. Eu acho que se tem um ambiente ou um tipo de empresa que gosta, pelo menos, de se colocar nesse lugar de fazer diferente, de construir ambientes confortáveis ou culturas de empresa que sejam confortáveis para os seus empregados, né? É comum da gente ver esse discurso muito nas empresas de tecnologia. Então, assim, construir esses ambientes de verdade, né? Ambientes não punitivos, que a pessoa possa crescer dentro, né? Errar, aprender. E eu acho que se tem um mercado que a gente tem a oportunidade de dar exemplo nesse caminho, né, é o mercado de TI, trazendo para a nossa realidade, né, que é onde a gente tem esse discurso que é sempre construído, né, mas a gente tem a chance aí de fazer ele de verdade nessas empresas. Eu acho que, puxando de onde a Eliana falou, e eu sei que essa informação que eu vou falar agora é muito chocante, então tô segurando a sua cadeira, mas tem espaço para todo mundo, galera. Sabe, tem espaço. Eu sei que parece que não, mas tem espaço. Que isso? Não. Mentira. Eu sei. Impossível. Eu sei. Porque tem um grupo de pessoas que eles ficam, tipo assim, eles se apegam, eles agarram com as unhas, sabe? Esse lugar ali que eles acham que eles vão perder, mas não é, velho, sabe? Eu acho que essa é a mágica da possibilidade, porque Leandro tá falando, beleza, a gente tem a comunidade que está aqui, a gente tem que entender essas pessoas. Como é que a gente muda essa situação? Treinando essas pessoas, capacitando elas para que elas não sejam mais júniores, para que daqui a 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos a gente tenha gestores, a gente tem pessoas em posições de liderança, a gente tem donos de multitransnacionais, sabe? Só que tudo tem que começar de algum lugar e não dá para esperar também que o trabalho seja feito por outras entidades, sabe? Porque não dá para a gente delegar isso somente ao Estado, somente à instituição que a gente chama de família, né? As escolas, porque esses lugares, se eles estão falhando até agora, a propensão que eles continuem, sabe? Então... Eles são uma força contrária, se a gente for parar pra pensar. Algumas são forças contrárias, outras até se encontram com força. Até a família, né? Exatamente. Então é entender que você está indo, na minha opinião,
contra uma corrente, e aí eu gosto de usar duas palavras agora, que normal e normativo são coisas diferentes, né? A gente não vai falar que pessoas cis são normais, não, elas são normativas. E por que essa diferença? Quer entender que alguém falou, beleza, galera, isso aqui é a regra, hein? Aí outras pessoas vão, como assim? Não entendi, não faz parte dessa regra. Ih, você não é normal. Não tem essa, sabe? A normatividade é uma coisa imposta pelo meio que a gente está. Alguma coisa que está dentro da DTI vai ser muito normal, que em outra empresa vai ser absurdo, sabe? Tipo assim, valorizar seu empregado. Em alguns lugares vai ser absurdo. Então é separar esses dois lugares para entender que o quê? Sair dessa coisa de conceder favor, dessa coisa, estou dando essa vaga. E ela falou, quer dar a vaga, por favor. As gatas precisam trabalhar, sabe? Então vamos dar vaga, sim. Mas mais que isso, para mim, na minha opinião, é entender que para a gente construir esse futuro, né, a gente tornar essa diversidade possibilidade, é trabalho. Porque é ir contra um senso do que é normal, é ir contra a normatividade, é ir contra estruturas, padrões, que são antigos, sabe? E aí contra uma ideia de que, poxa, é só colocar essa pessoa aqui, sabe? Eu vou só dar esse espaço para ela vai lá e faz o trampo dela, porque isso é meritocracia, né? A gente acha que não vai se funcionar, é saber que, pô, se você vai colocar alguém que vai ter soluções muito diferentes, porque teve uma trajetória de vida diferente, sabe? Que vai ter conexões diferentes, que vai ter possibilidades diferentes. E se você que está ouvindo aí, que tem uma posição de gestão, não vê isso, porque toda vez que eu falo sobre isso, eu me empolgo, sabe? O peito enche de ar, assim, porque eu falo, velho, imagina, possibilidade, sabe? Ideia diferente, cultura diferente. E quando eu digo diferente, é diferente mesmo. Eu tive uma vida diferente, eu tive uma trajetória diferente, tive uma existência diferente. E isso só vai trazer soluções diferentes, sabe? É pensar para fora da caixa. E tudo que a gente vê, assim, quais são as nossas grandes frentes aí da tecnologia? Elas estão fazendo coisas que eram feitas há 10 anos atrás, sabe? Se a gente for discutir agilismo, é uma coisa que era 10 anos atrás? O método que a gente faz não, é novo, é atual, sabe? É o famoso mundo VUCA. é pensar isso. Então, E isso não é uma hipótese, né, Gabra? Isso é muito legal quando você fala disso, do valor da diversidade. Tem pesquisas, né? A própria pesquisa do Accelerate, que foi feita em 10 mil empresas, que ele provou, por A mais B, é um estudo científico, tem um artigo, depois a gente pode colocar no Instagram do Entre Chaves, que times diversos entregam mais. Que times diversos têm um processo de DevOps melhor do que times sem diversidade. Aí ele tem os critérios do que ele chama de time diverso, depois a gente poderia até entrar no detalhe, mas assim, não é uma hipótese, a gente não tá falando de, e sim. Não, gente, é algo agora. Que é factível e é verdade. Eu falo isso, gente, diversidade é agora. E não é um favor que a empresa está fazendo. Os times diversos são mais trazem mais. E aí tem aquele cara do Google, por exemplo, que disse que é contra dar vagas para mulheres. Ele é um idiota, porque tem um monte de gente idiota, assim, que acha que tu tá... eu tô dando vagas para pessoas... é cota... E daí tem esse grupo que é anti-diversidade, que diz assim, não, o homem branco consegue mais vagas porque o homem branco sabe mais. Tipo, não. Tipo, homem branco cis, né? Não. É porque, tipo, tá na sua bolha ali, na sua bolha de pessoas que sempre teve ali, e por isso que consegue as coisas. E muitas vezes, tipo, e é isso, tipo, uma pessoa trans pode ser competente, pode ser mil coisas. É só que a gente ficou falando que, vagas... E parece que a gente tá de, tipo, empresas, por favor, mas... Gente, vocês vão ficar para trás. Se vocês não conseguirem isso, vai surgir uma empresa que vai ter a diversidade, vai ter alguém que pense fora da caixa, faça algo que vocês não vão fazer, porque vocês não estão abrindo a mente de vocês, e vocês estão com a mentalidade do século passado. Sim, e existem inclusive pesquisas, né, Liane, que falam também que as empresas estão começando, né, a investir mais em ações de equidade, né? Então é isso, é sobre ficar para trás mesmo. Essa pesquisa que eu vi, ela realmente mostrava assim, de 2019, 20, 21, se eu não me engano. E aí mostrava realmente o tanto que as empresas estão
né, passando a investir mais em Ou seja, ações, né? se você não quer fazer por bem, não quer fazer pela empatia, pelo senso imunitário, pelo menos faça pra não ficar pra trás. Social, né? Faça pelo dinheiro. Social, faça. Ô, gente, o papo tá muito bom. Acho que se deixar aqui, a gente vai ficar até... vai ficando. Mas, infelizmente, chegamos ao fim. Queria agradecer mais uma vez aí a presença dos nossos convidados. De coração, muito obrigado por terem topado esse papo. Se quiserem depois voltar, sugerir temas, as portas aqui, falo por mim, mas acho que Dan, Fernandinha e Champagne também concordam, as portas estão abertas. Com certeza, Liana. E é isso. E, né, vamos fazer mais episódios com a galera aí do Reprograma, né, falando sobre desenvolvimento, sobre, sei lá, sobre ensino de tecnologia, né? Acho que tem muita coisa aí que a gente pode falar mais. Então, um beijo para os nossos ouvintes e até terça que vem. Obrigada, gente. Tchau, Tchau, até a próxima.